Olá, meninos! Eu sou a professora Suelene, de Física, do CCT da Universidade Mackenzie do campus de Campinas e também professora do projeto PREMAC. Bom, hoje eu vou escolher fazer com vocês uma questão sobre calorimetria. É uma questão do Enem, né, do início desse ano, de 2020, da prova cinza. É a questão 100. É uma questão bastante interessante. Vamos dar uma olhadinha nela? Ela fala o seguinte: em 1962, uma vinheta musical criada por Heitor Carrillo fez muito sucesso, que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, né? E fizeram até um desenho animado para essa vinheta. Muito bem. Nele, nesse desenho, né, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta, e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Bom, apesar de interessante e de memorável, né, essa historinha, né, a vinheta musical legal, esse comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Vamos ver o que será, né? Então, para solucionar estas incorreções, né, que não condizem com os conceitos corretos de calorimetria, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Essa é a pergunta, não? Então, ele quer que a gente associe à porta e aos cobertores determinadas funções aí no escopo da calorimetria. Bom, pessoal, é uma questão extremamente conceitual, né? Vamos lembrar da calorimetria. Quando a gente tem dois ambientes ou dois corpos com temperaturas diferentes, o fluxo de calor, a energia térmica, ocorre do corpo de maior temperatura para o menor, porque no fundo, esses dois corpos querem entrar em equilíbrio, querem ficar com a mesma temperatura, mas o fluxo de calor é sempre do corpo de maior temperatura para o menor. Então, é o corpo mais quente que cede, né, calor para o corpo mais frio. Essa é a tendência, né, é a direção do calor, do mais quente para o mais frio. Bom, essa é uma informação, né? Outra informação é que esse fluxo, ele acontece mesmo que eu colocar uma barreira, né? Os corpos ainda vão continuar tentando entrar em equilíbrio, incluindo a barreira, inclusive, né? Todos vão tentar entrar em equilíbrio. Muito bem, então dessa forma, a gente analisando a historinha aqui, né, desse desenho animado, não teria como o frio, que aqui a gente interpreta como o ambiente externo da casa, que estaria uma temperatura menor, entrar, porque essa não é a direção convencional do fluxo de calor. O calor vai do corpo mais quente, do ambiente mais quente, para o mais frio, e não ao contrário. Então, o frio não conseguiria entrar dentro da casa. Por outro lado, a gente tem a mania de falar que os cobertores nos aquecem, né? Os cobertores são obstáculos para esse fluxo de calor, né? Então, na verdade, eles não aquecem. Na verdade, eles tentam manter ou dificultar esse fluxo. Então, em outras palavras, ele tenta diminuir essa perda de calor dos corpos mais quentes para os mais frios, dos recipientes ou dos ambientes mais quentes para os mais frios. Então, olhando as questões, a porta e os cobertores teriam as funções de minimizar a perda de calor pela casa, né, e pelos corpos. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, de casa, né? Vamos dar uma olhadinha
nas outras questões, nas outras alternativas, porque a gente tem concepções alternativas e equivocadas, erradas do ponto de vista científico, tá bom? Então, a alternativa A diria que a porta e os cobertores aqueceriam a casa e os corpos. Embora a gente diga isso de forma coloquial, do ponto de vista científico, não é correto. Eles não aquecem, eles simplesmente são barreiras para perda de calor, ok? Então, essa alternativa A não está correta do ponto de vista científico. Alternativa B. A porta e os cobertores teriam as funções de evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Aqui está dizendo, em outras palavras, está querendo dizer que o fluxo de calor aconteceria na direção contrária. Então, a temperatura menor iria em direção à maior. Não, isso do ponto de vista científico não está correto, né? A direção é da temperatura mais alta para a mais baixa. Então, o frio não caminha, tá certo? Alternativa D de dado, teriam a função de diminuir a entrada de frio. Não, né? O frio não entra, tá certo? E alternativa E, novamente dizer que aquece a casa. Eles não aquecem, né? Eles simplesmente são barreiras para o fluxo de calor. Então, alternativa correta, a C, a porta e os cobertores têm a função de minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Tá certo, pessoal? Então, é uma questão bastante simples, mas ela é conceitual. Mas é bem simples, né? Questão do Enem aí, mamão com açúcar. Maravilha?